Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a recusa do Lula em negociar com o Trump, né? Como o Lula disse, ele tem medo do Trump, né? É covarde, covardia mesmo, né? Mas também tem nesse aspecto também o fato de que o Lula acha que tem uma estratégia, que é a estratégia de jogar o Brasil na solução Venezuela. O efeito Canadá não veio, mas a solução Venezuela, o Lula ainda acha que vai ter ela, né? Então o Lula tá achando que, brigando com o Trump, por mais que a economia brasileira quebre pra caramba, fique muito ruim e coisa e tal, aí ele vai ter força para empurrar alguma coisa, forçar alguma coisa em conjunto com o STF e forçar que ele seja o único candidato viável em 2026 e assim pronto, né? Inauguramos a Venezuela aqui no Brasil, né? O Bolsonaro proibido de concorrer em 2026, candidatos da oposição proibidos, Senado proibido, todo mundo proibido, só pode o Lula governar e aí é isso que ele espera, o efeito Venezuela, ou melhor, a solução Venezuela para o Lula, né? Para nós é a tragédia Venezuela. A tese que eu vou fazer nesse vídeo aqui é a seguinte: o Lula acha isso porque ele acha que essas tarifas vão quebrar o Brasil, mas vão quebrar de forma gerenciável. Ou seja, vai quebrar a economia, mas não vai ser uma catástrofe. A minha visão é que vai ser uma catástrofe, né? Não vai ser imediato, é lógico, essa coisa leva um tempo até a coisa se acertar. Mas essas medidas que já foram colocadas pelo Trump e outras que devem vir em seguida devido à recusa do Lula de negociar, vão jogar a economia do Brasil num lixo tão grande, tão rápido, que não vai ter alternativa política que não seja tirar o Lula e o Alexandre de Moraes e resolver essa coisa de outros meios, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Time Copy, Mega Macho Arrochado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha só, olha que vergonha, cara. O Lula dizendo que tem medo de se humilhar ao ligar com o Trump, a fazer negociações com o Trump, coisa e tal. Aqui, ó. Lula diz que não telefona a Trump com medo de ser humilhado, né? Mas desde quando você ligar para alguém, você conversar com alguém, é humilhação, Lula? Isso não faz sentido nenhum, né? É o contrário, o que se espera de um líder, que ele vá lá e negocie com outro líder. Temos problemas? Temos problemas, pô, temos que negociar esses problemas aí. O Lula diz que não vai negociar. Ao contrário, falou que vai discutir com os BRICS. Aqui, ó, vou discutir com os membros dos BRICS. Isso aqui é uma provocação para o Trump. E, de novo, está colocando a gente no eixo do mal, com a Rússia, com o Irã, com essa turma toda aí, né? E vou discutir com os BRICS isso, ou seja, o Lula está querendo peitar o Trump mesmo de verdade. Por que isso? Primeiro, porque o Lula é um medroso, é um covarde. Ele sabe que não tem nenhuma carta para negociar com o Trump, né? Então ele está tentando se esconder através dos amiguinhos dos BRICS deles e coisa e tal. E mais do que isso, ele acha que vai quebrar a economia brasileira, mas só um pouquinho. Eu vi várias notícias em jornais aqui dizendo que não, que o impacto das tarifas não vai ser tão grande assim. Olha só, a bolsa até subiu com o início das tarifas aqui no Brasil e coisa e tal, o que é verdade. Mas, de novo, lembra que muito desse comportamento da Bolsa aqui no Brasil é em função da reeleição do Lula. Quando o pessoal aqui acha que o Lula vai se reeleger, a Bolsa cai. Quando o pessoal acha que o Lula vai sair fora, a Bolsa sobe. Então, eu não diria que a Bolsa subiu porque o pessoal espera que vão acontecer coisas boas com a economia brasileira, não. É que eu acho que o pessoal da Bolsa está tendo a mesma visão que eu, de que a queda vai ser muito forte agora, e aí, justamente por isso, o Lula vai acabar caindo de qualquer forma, né? Então aqui, ó, tarifas abusivas, ninguém ganha, coisa e tal, isso aqui eu concordo, tarifas são ruins para todo mundo, o Lula só não explica que as tarifas brasileiras para os Estados Unidos são maiores ainda do que essas tarifas que o Trump colocou aqui no Brasil, né? Então, se ninguém ganha com tarifa, Lula, por que continua com as tarifas aí? Por que não tira isso, né? Então, repara que o Lula tá nessa posição covarde dele, mas também ele tá com uma estratégia, a estratégia dele é essa. Vamos jogar o Brasil num confronto direto com os Estados Unidos, porque isso vai garantir a minha reeleição no que vem. Vamos partir para a solução Venezuela. Vai chegar 2026, eu vou deixar claro que, olha só, a briga com os Estados Unidos piorou a economia brasileira, então eu vou fazer com que o Alexandre de Moraes tire todo mundo que for da direita, porque eles traíram o Brasil ao se aliar a Bolsonaro e não sei o que lá, proíbe, cancela o registro do PL para garantir que o Brasil tenha soberania, né? Essa ideia maluca dele de soberania, né? Então, ou seja, ele vai ferrar o Brasil para fazer isso. Aí que tá. As tarifas já começaram em operação, já tá acontecendo as tarifas nesse momento. E você começa a ver algumas pessoas da esquerda justamente já colocando essa lorota, que olha só, a elite econômica é conivente com a agressão de Trump e dos Bolsonaros. Não porque é nossa soberania,
A gente tem que continuar batendo no Trump e no Bolsonaro, não interessa as tarifas. Ah, mas os empresários estão reclamando que o Lula deveria negociar com o Trump. Lógico que o Lula deveria negociar com o Trump, né? É evidente que ele deveria negociar com o Trump. É o papel dele, como presidente do Brasil, fazer isso, né? Mas o Lula não quer negociar com o Trump. Ele está achando que o impacto da tarifa vai acontecer, mas não vai ser essa coisa toda, né? O pessoal está aqui, ó, já querendo culpar os empresários que ficaram do lado do Bolsonaro, né? Aqui, dar o comércio. O que fazer então? Dar o comércio com os Estados Unidos como perdido e manter as compras da Rússia, né? Estão falando aqui sobre a questão do embargo por conta da Rússia, que deve vir ainda, né? E pois bem, aí, ou seja, os empresários brasileiros disputarão o favor de uma decisão comercial do governo brasileiro que ficaria entre perder dedos ou anéis, colares ou pescoços. Se o Brasil escapar desse risco drástico, novos virão. Você está dizendo que não adianta ceder ao Trump. Temos que brigar mesmo, temos que fazer a nossa Venezuela fechar aqui, a gente vai fazer o nosso mercado interno só. Essa é uma ilusão. Tem gente da direita que tem essas ideias também, tá? Que o Brasil tem que se isolar do mundo e fazer só o mercado interno. Gente, isso não existe. Quanto mais negócio você faz, mais dinheiro você ganha. Quanto mais transações voluntárias é o que enriquece a sociedade. Tem que fazer comércio com o máximo de gente possível, o mais aberto possível, sempre, né? Ah, mas estamos perdendo dinheiro, não sei. Não interessa. A riqueza global você ainda aumenta, né? Enfim. Aqui, ó, o Haddad diz que empresários e governadores da direita têm que parar de fingir de mortos e fazer pressão sobre os Bolsonaros. Desde quando os Bolsonaros revelam alguma coisa de Trump? Eu tenho poder de pressionar Trump? Não tem isso. Os empresários estão fazendo o correto, estão pressionando o governo Lula, porque é o Lula que tem que negociar com os Estados Unidos, né? Ou seja, o que o pessoal está vendo aqui, ó, é a questão como é que isso vai impactar na política, né? Aqui, ó, os Bolsonaro não vão desistir do seu processo de destruição da democracia. Isso aqui é mentira, né? Lógico, é esquerdista chateado. Para a esquerda, a direita ganhar é destruição da democracia, né? Empresários não têm tal influência política imediata. De resto, as direitas não vão abrir mão do voto dos bolsonaristas. Ou seja, o que ele está vendo aqui é que a direita vai continuar forte politicamente. E o que ele não está dizendo, não tá percebendo aqui, é que a pancada vai ser tão grande que os empresários não vão ter outra escolha que não seja apostar em outra pessoa para 2026. Se mantiver o Lula, não tem como resolver esse problema. Se continuar do jeito que está, em 2026 o Brasil vai estar quebrado, completamente quebrado. Então, o ponto é esse, né? O pessoal está achando que vai ser uma pequena crise agora e com isso o Lula vai se fortalecer mais adiante, não por melhoria do efeito Canadá, não porque melhora os números dele, mas porque ele vai poder tirar a oposição com alegação de soberania, né? Não, Xandão, tem que proibir o PL de participar, tem que proibir o Tarcísio de participar, porque todos eles foram coniventes com os Bolsonaro e coisa e tal, que traíram o país e não sei o que lá, e o Xandão vai aceitar isso, né? E aí pronto, viramos uma Venezuela, né? Estamos na Venezuela já, né? Agora, o ponto que esse pessoal está errando nessa história toda é o grau do quanto essas tarifas vão prejudicar o Brasil. Essas tarifas e outras tarifas que vão vir por aí, né? Lembra que a gente tem agora a tarifa da questão da importação de óleo russo, a gente tem a tarifa também em setembro da questão da investigação da seção 301, que então vai vir muita coisa em cima disso daí, e aí o quanto que isso vai impactar aqui no Brasil, né? A minha suspeita é que vai ser muito maior, né? O pessoal tem dito que não, o Trump botou tarifa no Brasil, mas excluiu 700 itens e coisa e tal. Meu amigo, a lista de produtos importados dentro do Brasil tem milhões de itens, milhões e milhões de... Excluiu 700 itens é pouca coisa pra caramba, né? De fato é que as tarifas afetam mais de 3/4 das exportações brasileiras. É o que eu falei para vocês mesmo. Eu já tinha visto um estudo dizendo que era cerca de 19% das importações que foram liberadas da tarifa. O resto todo está na tarifa de 50%, né? O problema todo é exatamente esse. O problema todo é que isso vai machucar muito o Brasil. Mas mais do que isso, vai machucar os investimentos no Brasil, porque é isso que deve vir com a porrada da seção 301. É disso que a Globo está com medo, né? Não estão com medo de... A Globo, em princípio, não é afetada pelas tarifas, pela Lei Magnitsky, que também não afeta nada a Globo. O que afetaria? A Globo, os clientes delas estão aqui no Brasil, né? Então, assim, não afetaria nada isso diretamente. Mas eles sabem que investimento é uma coisa importante e tende, com a investigação lá da seção 301, a colocar-se limitações desse tipo de coisa que podem ser muito significativas. Então, o ponto que eu quero fazer aqui, que eu estou fazendo aqui, é isso. Vamos ter o que vai afetar
a nossa economia vai ser muito mais do que esse pessoal está dizendo. Os jornais todos têm falado que não vai afetar nada não faz diferença não, e tá vendo? Não teve nada, já entrou a tarifa, tá tudo normal, nada aconteceu, feijoada, né? Só que a visão é que vai afetar bastante, vai piorar muito essa situação ainda, antes de começar a melhorar. E aí, ou seja, esse é o erro de cálculo do Lula. Se ele negociasse agora, ele poderia ser humilhado pelo Trump, até poderia ser humilhado, mas seria uma coisa justa dele fazer. Está arriscado ele se isolar completamente dos Estados Unidos buscando a solução Venezuela e ser simplesmente limado da parada toda por conta de quebrar a economia brasileira, né? Como eu falo para vocês, nós somos uma grande fazenda. Essa elite adora quando a gente dá ovinho e leite e coisa e tal, né? Mas para dar ovinho e leite, a vaca tem que comer capim, tem que ter também uma economia funcionando aqui no Brasil, né? Se começa a morrer vaca de fome, começa a ter problema muito sério de economia, a coisa desanda muito rapidamente. É uma pena, porque essa economia, para depois consertar, isso vai levar muito tempo, né? Olha só o Milei, o tempo que está levando para consertar a economia da Argentina depois da devastação feita pelo Alberto Fernandes e pela Cristina Kirchner, né? Aqui também, pode ter certeza, vai levar vários presidentes aqui no Brasil para consertar a lambança econômica que o Lula está fazendo. Mas a verdade é que vai ser uma lambança tão grande que vai meio que forçar o pessoal a tirar o corpo fora. E é verdade que os empresários não diretamente influenciam na política, mas a verdade é que as empresas, sim, elas têm um poder muito grande, no final das contas, de apoiar candidatos, de apoiar causas, e têm o direito de fazer isso, né? Eles são proibidos de financiar diretamente campanha de candidatos, mas conseguem ajudar muita coisa no final das contas, né? Então, a minha visão é essa. O Lula está apostando na solução Venezuela com essa história. Está mais do que claro isso. Está alinhando com o BRICS e coisa e tal. Só que ele está errando o cálculo dele e não vai acontecer isso. Ao contrário, vai ter uma piora muito grande ainda esse ano. O segundo semestre vai ser muito duro aqui na economia. E aí, meu amigo, o Lula não vai sobreviver a isso.